Gente, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pra vocês, andava meio ocupado, né? Mas hoje vamos falar sobre um tema que já vem há algum tempo tendo vários desdobramentos, que é uma das ações que vem acontecendo da Black Lives Matter, né? Vidas negras ou pretas, né? Para ser mais literal, importam, que é a derrubada de estátuas ou símbolos racistas nos Estados Unidos e na Inglaterra, e a discussão que isso tem suscitado sobre revisionismo histórico e sobre, obviamente, o racismo e tal. E hoje eu vim conversar com vocês da perspectiva de historiador, né? Vocês às vezes esquecem que eu sou historiador, ficam me xingando de psicólogo, né? Mas sou historiador. Por falar nisso, né? Antes de começar, eu praticamente terminei o curso de psicologia, né? Falta só, por conta da pandemia, os últimos créditos de estágio, mas de fora isso, né? Então, já podem me xingar, apesar de que eu não pretendo usar o título de psicólogo, né? Não me interessa. Se vocês puderem dar um joinha, né? Acionar as notificações, ajuda bastante o canal. Então, né? Há um grande debate acontecendo a partir do recrudescimento do movimento Black Lives Matter, que aconteceu com aquela morte brutal e completamente sem sentido de um homem que estava algemado, o Floyd, com um policial colocou o joelho no pescoço, apesar de estar indefeso, e o matou. Depois disso, né, desse assassínio, começaram a recrudescer os movimentos antirracistas nos Estados Unidos e começaram a ver a derrubada de monumentos, especialmente no Sul, relacionados à Civil War, né, a Guerra Civil Norte-Americana, que, para quem não sabe, a, a libertação dos escravos, né, nos Estados Unidos, ela aconteceu com uma guerra que entre o Norte e o Sul era escravocrata, com um regime colonial parecido com o do Brasil, em que havia grandes fazendas com trabalho escravo de algodão, né? E enquanto o Norte era mais industrializado e comercial, e houve uma guerra que tem uma série de características de que, por exemplo, o Sul tinha melhores generais, era superior militarmente, e ainda assim o Norte acabou sendo vitorioso, né? Por alguns detalhes que aconteceram. Mas a bandeira confederada, né? E vários símbolos confederados que representavam o Sul, que queria tornar-se independente, e manter a escravidão, o regime escravocrata, tornaram-se símbolos ao mesmo tempo de uma espécie de nacionalismo sulista e símbolos de white supremacists, né? E, recentemente, né, alguns desses símbolos, né, e estátuas relacionados a generais confederados começaram a ser derrubados, né? E aí surgiu todo um grande dilema acerca do passado, acerca da memória, acerca da história e acerca do que tem se chamado de um revisionismo histórico, né? Então, a partir do ponto de vista de historiador, eu vou tentar conversar com vocês acerca dessas questões. A primeira coisa, né? Essas estátuas que estão sendo derrubadas, ou que se pede que se derrubem, especialmente no Sul, elas são monumentos que, em sua maioria, foram construídos da década de 60 para cá. E por que eles foram construídos da década de 60 para cá? Porque a despeito da libertação dos escravos ter acontecido durante o governo do Abraham Lincoln, né, com a Civil War, a Guerra de Secessão, os estados do Sul mantiveram, muitos deles, até a década de 60, um apartheid, um regime jurídico diferente para brancos e negros, que só se modificou na década de 60 com o movimento do Civil Rights, que uma das grandes nomes, né, do Civil Rights é a Rosa Parks, que era viva ainda no governo Obama, recebeu uma medalha, e que se recusou a cumprir uma lei racista, de que se um negro estivesse sentado em um ônibus, ele deveria dar lugar
para um branco. E ela se recusou a fazer isso e foi presa. E isso detonou o Civil Rights Movement, o movimento para direitos iguais, direitos civis iguais entre negros e brancos. Então, quando esse movimento foi bem sucedido, como uma resposta racista a ele, em vários locais foram erigidas estátuas de generais confederados ou de heróis confederados, justamente como uma forma de afrontar os negros e o movimento dos civil rights nos Estados Unidos, que acabara de ser vitorioso em alterar essas leis racistas. Então, eles não são monumentos históricos, etc. Não. Eles têm uma função específica, né? Nesse livro, que é um clássico da historiografia, chamado História e Memória, o Jacques Legoff, ele vai discutir, por exemplo, a noção de documento associada à noção de monumento, né? E o que é que ele vai chamar de monumento? Ele vai chamar de monumento algo que tenta impor uma determinada memória, uma determinada visão à memória coletiva. Então, quando eu erijo um monumento exaltando um herói confederado que lutou para manter o regime escravocrata no Sul e lutou para manter os negros em condições de escravos, condições subhumanas, eu estou tentando impor à memória coletiva justamente esse fato como importante, né? Uma das teses que ele vai defender no texto chamado Documento e Monumento é que todo documento ele é também um monumento. Não existe documentos neutros, não existe neutralidade em história. Como disse certa feita o professor Leandro Carnal, né? Neutro só o sabão de coco. Né? Não há, isso não existe. Né? Então, a derrubada dessas estátuas, ela não procura apagar a memória do Sul. Ela procura problematizá-la, discuti-la. A história, né? Ela é uma ciência muito peculiar. Né? Primeiro que, e aqui eu vou tratar um dos meus livros, que é um livro de cabeceira, né? Apologia da História, do grande historiador judeu-francês Marc Bloch, infelizmente fuzilado pelos nazistas durante a Segunda Grande Guerra. Né? Esse foi o último livro que ele escreveu. O Marc Bloch, ele diz uma coisa muito interessante, que os historiadores não são juízes dos mortos, não são um Osíris, que passa vãs condenações para depois perdoar esses mortos. Né? Não. Mas que o intuito do historiador não é julgar, mas sim compreender. E que no intuito de julgar ele pode perder a oportunidade de compreender. Né? Porque um dos piores pecados que se pode cometer como historiador é o anacronismo. É você julgar o passado pelas categorias do presente. O que, de novo, não significa neutralidade. E aqui entra uma série de sutilezas, né? Acerca dessa coisa de revisionismo histórico. Porque a coisa passada, em latim res gesta, ela é completamente perdida. O passado é irrecuperável. Os historiadores não trabalham com o passado. Nós, historiadores, trabalhamos com memória. E a maneira como ela se preserva em vários documentos. Né? Uma das coisas revolucionárias do livro que eu mostrei antes, né? História e Memória, é justamente a ampliação da noção de documento que acontece na França com a história dos análises francesa. Né? Em que qualquer coisa agora pode servir como documento. Então, o pano de fundo, o material com que o historiador trabalha é a memória. E ele vai produzir algo que vai se chamar Historia Rerum Gestarum, em latim. Né? Não é o passado, porque o passado é impossível, o passado está perdido, mas ele vai produzir algo sobre esse passado a partir dessa memória do que calhou restar, do que restou, do que calhou restar. Tanto é que uma das grandes revoluções epistemológicas, justamente da historiografia francesa, é a noção de que o historiador, né, de que não há não é objetivo, né, mas que o historiador cria seu próprio objeto de estudos. Ou seja, eu não estudo o passado, mas no presente, e de uma maneira prudentemente regressiva, como diz Marc Bloch, eu examino o passado a partir de questões do presente, a partir das preocupações do presente, mas essa é um método prudentemente regressivo, né?
Eu não vou, a partir do passado, chegar no presente ou entender o presente a partir do passado, né? Então, o tempo inteiro, quando mudam as questões do presente, mudam a preocupação que eu tenho acerca do passado. Só para citar alguns exemplos, né? Surgiram preocupação de pensar outros atores históricos, como as mulheres, os operários, uma história vista de baixo. A história é uma ciência extremamente dinâmica, né? Ela está o tempo inteiro pensando seus métodos, seus objetos, né? Você tem Michel de Certeau, que propôs uma história do cotidiano. Você tem a história serial, você tem uma série de perspectivas que aparecem, mas também, no momento em que o presente começa a se questionar pelo papel das mulheres, esse questionamento, por exemplo, ele se volta nesse método prudentemente regressivo para o passado. Então, o passado, enquanto tal, ele é perdido. Mas isso que é construído historicamente sobre o passado, ele está o tempo inteiro sendo escrito e reescrito. Então, o que é que de fato se chama revisionismo histórico, né? É quando, sem esse método prudentemente regressivo, sem a crítica documental, sem levar em consideração as condições do tempo em que foram plasmados os acontecimentos, eu resolvo da minha cabeça dizer que as coisas não foram assim ou foram assado. Que é o que, por exemplo, a direita tenta fazer ao dizer, sem nenhuma base metodológica ou científica, que, por exemplo, o nazismo era de esquerda, que é só uma das maiores estupidezes que eu já ouvi em toda a minha vida. Isso sim é um revisionismo histórico. Quando, a partir da preocupação atual dos negros, eu me volto para esse passado e questiono esse passado, pensando em outros atores sociais, isso não se trata de um revisionismo histórico. Isso é algo que a história faz corriqueiramente, né? Corriqueiramente, essas preocupações do presente gestam um novo olhar sobre o passado e gestam novos objetos. Como, por exemplo, qual era o papel do negro nesse período, como se davam as relações sociais, etc, etc, etc. Né? E mais, a história ela também tem uma outra grande serventia. Né? Por que o movimento historicista alemão foi tão importante? Porque quando a Alemanha surge tardiamente, era preciso descobrir o que significava ser alemão. E o que unifica, né, o que dá essa noção de um laço entre um povo é uma história comum. E isso foi ser procurado. Então veja, no momento em que eu questiono essas homenagens tardias prestadas a pessoas que defendiam a escravidão, eu estou repensando essa história comum, como corriqueiramente se faz, a partir de novos atores históricos, de novos sujeitos, e a partir das preocupações que temos agora no presente. Enquanto, por um lado, você vai ter pessoas com um ideal racista, um ideal terrivelmente ultrapassado e que só gerou muito e profundo sofrimento. Talvez nada na história tenha gerado tanto sofrimento quanto o racismo decorrente do colonialismo, né? E todas as noções que vêm a reboque disso, a própria noção de negro ou a própria noção de branco como universal, né? Que é posterior à colonização, isso não existia. Havia questões culturais muito mais importantes do que as questões propriamente raciais ou do fenótipo específico que você tem, né? Isso é pensar a identidade de um povo. E algumas pessoas nos Estados Unidos querem manter uma identidade francamente racista, enquanto outros querem pensar em como incluir o maior grupo, né? E, obviamente, diante de ações violentas, a resposta é uma resposta à altura, é uma resposta com violência, porque você não vai apanhar durante séculos e a uma hora você vai dizer, olha, chega, né? Então, eu não vejo isso como revisionismo histórico, né? Não é disso que se trata. Esses monumentos que estão sendo derrubados, eles foram criados, a maioria deles, com uma intenção francamente racista. E, obviamente, um dos papéis da história do historiador é problematizar esse passado a partir das grandes questões do presente, né? Porque o passado, enquanto tal, está perdido.
mas a maneira como nós enxergamos o passado, ela está o tempo inteiro se modificando e sendo repensada e rediscutida e trazendo novos problemas, novos sujeitos, novos métodos, novos documentos, né? E por trás dessa discussão, há uma discussão acerca de uma memória coletiva e do que quer se impor como um monumento a determinada sociedade e da identidade dessa sociedade, que está intimamente associada à sua memória e à sua história, né? Eu, particularmente, acho muito complicado louvar escravocratas e manter viva essa memória nesse sentido laudatório. Não se vai esquecer ou apagar os escravocratas, mas se vai repensá-los à luz, né, do nosso tempo, que é um tempo que vem cada vez mais questionando as noções racistas e ainda bem que assim é feito, né? Porque de fato isso precisa ser questionado. E inclusive uma das melhores maneiras de questionar é entender como isso foi construído historicamente, a partir do nosso passado colonial, e compreender que a história é sempre uma ciência contestadora e revolucionária, porque compreende que as coisas foram criadas historicamente e que não existe naturalidade em cultura e que houve momentos em que as coisas não foram dessa maneira e que se algo foi construído historicamente, ele pode ser desfeito dentro de um contexto histórico específico. E que não existe uma naturalização, não é um dado natural, dado do racismo ou da superioridade ou inferioridade de uma raça, mas não, que houve um processo histórico de construção disso e de tentativa de naturalização desse discurso enquanto tal, enquanto na realidade não é, né? Como queria o movimento historicista, né? O homem não possui natureza, mas sim história, né? Que é o que dizia Dilthey, né? Bom, eu espero ter contribuído para esse debate, né? Vou voltar à carga com o canal. Eu retornei para o meu doutorado em psicologia. Eu vou estudar animes e mangás à luz da psicologia analítica, então estarei frequentemente falando das minhas pesquisas com vocês aqui, né? E é isso, moçada, eu estou de volta. É bom ver vocês novamente. Compartilhem, deem um joinha e lembrem que eu sou historiador. É isso. Até mais.